Meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o evangelista Adriano Fortes, em mais essa oportunidade para comentar mais uma lição das lições da Betel Dominical. Está feita, estarei comentando aí a lição de número 2, o fundamento e a edificação da igreja, que será dada aí no dia 14 de abril, domingo próximo. O nosso texto áureo nos diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16 e o versículo 18. Nossa verdade prática, a vida do cristão deve estar alicerçada na rocha que é Cristo Jesus. Ele é o alvo da nossa vida. Nós temos por objetivo explicar quem é a pedra fundamental da igreja, mostrar que a igreja teve o seu início no Pentecoste e apresentar as bênçãos atuais usufruídas pelo cristão. Pois bem, meu irmão, nós temos aí também, por motivo de oração, orar pelo fortalecimento dos cristãos em todo o mundo. Então, cabe nós também estar incluindo aí essas orações semanais para a gente estar buscando a Deus em favor dos nossos irmãos que se encontram aí espalhados pelo mundo, né, sofrendo com perseguições tais. Assim também, como não podemos esquecer, estamos orando pelos nossos irmãos venezuelanos, né, que têm sofrido por demais ali naquela nação. Assim também como os nossos irmãos que acabaram de sofrer aí com aquela catástrofe natural ali em Moçambique, né? Então, vamos orar pelos irmãos que ainda no mundo continua sendo perseguido, para o fortalecimento deles. Amém? Nós vamos tratar nesta lição sobre qual fundamento a igreja de Cristo está estabelecida, o seu início histórico e a sua prerrogativa. Assim como todas as lições que vai ser tratada durante esse trimestre, que são lições de cunho sistemático, que trata aí da teologia sistemática, então são lições que há suas controvérsias, há discussões e coisa desse tipo aí, falando nos termos teológicos. Porém, como eu disse na primeira lição, nosso objetivo não é trazer nada polêmico, não é falar dentro dos termos teológicos ou coisa dessa natureza. Simplesmente trazermos dentro do nosso dia a dia essas lições dentro da nossa vivência diária, daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Até porque, quando nós participamos das nossas escolas dominicais domingo após domingo, ainda que tenha alguém lá dentro, como eu falei na última lição, formado com uma patente teológica sobre si, o assunto, quando ele começa a ser discutido dentro das salas, ele sempre leva-nos para esse dia a dia nosso, para uma conversa mais simples, de uma forma que fica bem mais compreensiva, né? Então o nosso objetivo aqui é exatamente esse, tá bom? O nosso primeiro objetivo que nós falamos, explicar quem é a pedra fundamental da igreja. Nós falamos do nosso texto de referência, que está em Mateus capítulo 16, versículo 15 ao versículo 19. Só o nosso primeiro tópico aqui já responde essa nossa pergunta. Cristo é a rocha, Ele é a pedra fundamental. Sendo assim, meu querido, sinceramente, dispensaria aqui explicar quem é a pedra fundamental em seus pormenores. Só de lermos
a nossa verdade aplicada. Só de darmos uma olhada na epígrafe desse primeiro tópico aqui, nós já temos aí alcançado esse nosso primeiro objetivo, que é mostrar quem é a pedra fundamental, pela qual a igreja está fundamentada, que é Cristo. Ele é a rocha, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra fundamental, a pedra pela qual a igreja está sendo edificada, a pedra de tropeço para os desobedientes, como vai dizer o apóstolo Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 2. No nosso 1.1, nós temos aí Jesus, o Messias. Aqui, esse termo, esse título, é tanto no hebraico Machia como do grego Christos, significa ungido. Jesus é o Messias, é o Cristo, é o ungido de Deus, a pedra fundamental, a pedra angular, que foi rejeitada pelos edificadores, conforme o salmista diz aqui, Salmo 118, versículo 22, porém é a pedra pela qual a igreja está alicerçada. Irmãos, sabemos que Israel, ela esperava o Messias não como Jesus, o Salvador, para o mundo, Salvador do mundo, e sim como um rei territorial, um rei terreno, ungido por Deus para poder vencer os poderes bélicos do império que dominava a Israel. Muitos dos judeus, ou quem sabe a maioria, até hoje espera este Messias que vem como um grande estadista, Mas sabemos que Jesus ele foi separado e ungido por Deus para cumprir a sua missão divina de vir ao mundo para oferecer aos homens salvação. Ele não veio para governar uma nação, mas ele veio para ser rei e senhor de todas as nações, em todas as gerações. Como o próprio apóstolo João vê no Apocalipse, povos de todas as línguas, tribos e nações, formando então a igreja que está fundamentada sobre esta pedra, esta rocha, que é o nosso Cristo. Jesus, ele foi ungido para isso, para ser o Salvador do mundo. Como vemos, a unção em Israel, ela é feita sobre profetas, sacerdotes e rei. Assim nos ensina as Escrituras. Esta unção era dado a pessoas específicas, a servos de Deus, que eram ungidos e escolhidos por Deus para que o propósito divino tivesse o seu cumprimento alcançado. Não só as pessoas, os profetas, os reis e sacerdotes que faziam parte de Israel, como citamos acima, mas até, como nós vamos ver aqui, reis gentios foram ungidos por Deus para cumprir o cumprimento do seu propósito. Como, por exemplo, o caso aqui de Isaías 45:1, que nos fala de Ciro, o rei persa, que foi chamado por Deus de meu ungido. Temos ainda outros exemplos, como Nabucodonosor, Dário, entre outros. Temos ainda o exemplo do Salmo 105, versículo 15, onde ali os patriarcas são chamados de meu ungido. A própria Israel também foi chamada de ungida de Deus, conforme Abacuque capítulo 3 e o versículo 13. Todos estes foram ungidos, assim como a igreja, para o cumprimento do propósito divino na terra. Então, meu irmão, meu amado, como tal somos, devemos ir avante, como embaixadores de Cristo, fazendo dentro do tempo da nossa chamada a nossa parte no cumprimento do propósito divino. O 1.2 fala da afirmação de Pedro. Bem,
Dentro desse subtópico, começo aí então relatando sobre as afirmações de uma parte dos católicos, não são todos, mas uma parte deles, desde muito lá atrás, que afirmam que Pedro é a pedra fundamental da qual a igreja está estabelecida. E isto eles têm como cláusula pétrea de suas doutrinas, de seus dogmas, e usam como base o texto que nós lemos aqui, nosso texto áureo, de Mateus capítulo 16, versículo 16, retratando a resposta de Simão Pedro, quando foi perguntado por Jesus sobre quem dizia os homens que Jesus era. Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Logo em seguida, Jesus diz que a declaração que vinha de Pedro não era dele, mas sim uma revelação do Pai que estava nos céus. Alguns, como eu disse, da Igreja Católica, afirmam que Pedro foi o escolhido para ser o líder dos apóstolos. E por isso que ele recebeu a chave do reino dos céus. E recebeu também poder de ligar e desligar qualquer coisa aqui na terra, sendo confirmado nos céus. E afirmam que Pedro é a pedra fundamental da igreja. Irmãos, como poderia Pedro ser a pedra fundamental da igreja, se foi ele mesmo quem recebeu a revelação de que Jesus era o Filho de Deus? Ou seja, Pedro, como um ser superior, aí com base da igreja, não precisaria de ninguém para revelar. Mas ele mesmo, por si, já declararia isto. Ou seja, respondendo à pergunta de Jesus, Pedro, o Pedro divino, diria a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Assim, como no sentido de Deus, tendo ele aquele conhecimento de causa, né? E ele poderia terminar a frase dizendo: sobre esta pedra a igreja será edificada, apontando para si mesmo como a pedra fundamental que a igreja seria edificada. Ou seja, como esse Pedro divino, ele mesmo responderia isso como conhecimento de causa. Não precisaria de receber uma revelação. E outra, irmãos, como é que ele, sendo esta rocha, por 3 vezes negou a Jesus? Ou seja, Pedro, pelo seu histórico humano, por mais santo que ele fosse, se ele fosse essa pedra fundamental da igreja, já estaria falida. Se Pedro fosse a pedra fundamental da igreja, a igreja já estaria falida há muito. Não se pode querer acreditar que na pessoa humana de Pedro possa existir os fundamentos, os alicerces que irão conduzir a igreja à sua missão de levar as boas novas a toda a humanidade. Agostinho mesmo afirma que a frase não se refere à pessoa de Pedro, mas sim à confissão que o mesmo faz da divindade de Cristo. Agostinho diz que a verdadeira pedra fundamental da igreja é Cristo. Como podemos ver, há uma discordância entre o que é dito por homens sem a devida hermenêutica bíblica e o que é realmente o que a Bíblia diz e nos ensina concernente a esse assunto. Jesus disse em Mateus que foi dado a ele, Jesus, todo o poder nos céus e na terra, e não a Pedro. Jesus ordenou à igreja, e inclusive um dos primeiros a receber esta ordem imperativa de Jesus foi Pedro: ide, ensinai
todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Jesus é a pedra fundamental e não Pedro. Vamos ver isso um pouco mais no 1.3. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isto equivale a dizer que Pedro é Petros e que pedra é Petras. Petros é fragmento de pedra e pedra, que é Petras, é a rocha inabalável. Petros vem de Petras e não Petras de Petros. Jesus está dizendo a Pedro: tu és só o fragmento da rocha inabalável. E sobre esta pedra, apontando para si, Petras, Jesus, apontando para si, diz que a igreja é edificada. Assim sendo, Jesus está afirmando sobre ele que ele é a pedra, a rocha inabalável, que a igreja é edificada. Na verdade, o próprio pronome esta está no feminino, que combina com o substantivo feminino Petra, e não combina com o substantivo masculino Petros. O que podemos tirar de conclusão daqui? Jesus está dizendo que ele é a pedra e não Pedro, a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Pedro tinha esse entendimento bem claro em si. Ele declara em Atos 4, 11, que Cristo era a pedra que foi rejeitada por eles, os edificadores, mas eleita e preciosa por Deus, na qual foi posta por cabeça de esquina, no qual não há nenhum outro nome entre os homens pelo qual podemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Em sua primeira carta, Pedro diz que Jesus é a pedra angular, a pedra rejeitada pelos homens. Ou seja, Pedro sabia muito bem sobre qual base a igreja está sendo edificada. E em concordância com Pedro, Paulo também fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E diz mais ainda em 1 Coríntios 10, 4, no finalzinho do versículo, a pedra é Cristo. A igreja, ela não pode estar edificada sobre homens, seja eles quem for. Homens estão sujeitos à fraqueza, homens estão sujeitos a cair, homens são vulneráveis, homens são fracos e cheios de contradições. Não foi assim com Pedro, quando foi arrochado pelos homens, logo negou a Jesus? E não é diferente, meu querido, com nenhum outro homem. Amém? Por isso a igreja nunca teve por fundamento homens, senão ela já estaria falido há muito tempo. A título de informação, quando Jesus, Pedro e Paulo fala da pedra de esquina, vinha na mente de seus ouvintes uma pedra de canto, uma pedra que servia como base de sustentação. Era uma pedra no formato de triângulo quando era colocada no meio de uma ponte feita por pedra. Por mais que esta ponte estivesse elevada, por esta pedra angular estar no centro, por ser ela a pedra principal, ela era quem fazia a sustentação daquela ponte. Quanto mais peso ela recebia, mais ficava firme. A pedra de esquina, também conhecida como pedra angular,
aqui a pedra que deriva das palavras de Jesus, dita na parábola dos vinhateiros homicidas em Mateus 21, 33 a 46, em Marcos, também em Lucas, onde Jesus relembra aos fariseus a passagem de Salmos 118, versículo 22, dizendo que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso trata de uma metáfora da qual Jesus está condenando os atos dos que estavam o rejeitando. Aqui Jesus está usando uma arquitetura das construções antigas, quando ainda não existia o ferro ou o concreto pronto. Ele está usando como ponto de partida de sua mensagem esta pedra angular, que era usada como base de sustentação das construções daquela época. A pedra angular, a primeira pedra, colocada na esquina, no canto, no ângulo de duas paredes. Precisava ser uma pedra grande, pois teria que suportar a estrutura das duas paredes. A imagem que aparece aí pode nos ajudar a compreender o que estou falando. A mensagem que recebemos aqui é: nós, os salvos em Cristo, somos a igreja, templo do Espírito Santo, casa de Deus. As pedrinhas vivas apoiadas e suportadas sobre a pedra fundamental, que é Cristo, como nos afirma Pedro em 1 Pedro capítulo 2 e o versículo 5. Como igreja, meus queridos, nós precisamos ser diligentes no cumprimento das ordens divinas. Amém? Assim, nós conseguimos alcançar aí o nosso segundo objetivo. Em seguida, temos aí o nosso segundo tópico, o início da igreja Pentecoste. Para este tópico, nós temos por objetivo aí mostrar que a igreja teve o seu início no Pentecoste. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele esteve entre os seus discípulos por um período de 40 dias, dando a eles as orientações. E falou que eles permanecessem em Jerusalém até que eles fossem revestidos do alto com o poder de Deus. Assim eles fizeram. Permaneceram ali, sempre buscando a Deus, em oração, no partir do pão, na comunhão, esperando receber o sinal da promessa do revestimento do Pai, que fora feito por Jesus Cristo. A pergunta que nós fazemos é: qual era o objetivo deles serem revestidos? De nós, como igreja, sermos revestidos. Saírem pelo mundo, levando as boas novas de salvação. Só que logo após eles ter recebido este sinal, ali em Atos 2, na descida do Espírito Santo, onde estava reunida ali aquelas 120 almas no templo, em oração, eles, depois de serem revestidos, permaneceram em Jerusalém, sossegado, tranquilo, apáticos. Porém, a ordem de Jesus era o quê? Que depois que fossem revestidos do poder, eles saíssem por Jerusalém, pela Judéia, por Samaria, até os confins da terra, como testemunhas do reino de Deus. Deus, por intermédio de Jesus, através do sacrifício de Cristo, levantou a igreja para que a igreja, em levar essas boas novas de salvação por Jerusalém, pela Judéia, por Samaria, até os confins da terra. Porém, a igreja estava apática, acomodada em Jerusalém. Por isso se levantou a grande perseguição que é registrada a partir de Atos 8, onde a igreja começa a se dispensar, e por onde a igreja ia, a palavra de Deus ia com ela. E então começou-se, a partir desse instante,
a evangelização do mundo. E graças a essa evangelização veio a convenção de pessoas como a do apóstolo Paulo, que Deus levantou, e por isso o evangelho chegou até nós. Hoje temos conhecimento deste Cristo maravilhoso que veio para salvar, curar e libertar, e também nos chamar, preparar e nos enviar. Esta, então, é a nossa responsabilidade de darmos continuidade nesse trabalho de evangelização. E tudo isso teve o seu início ali no Pentecoste. É o que nós vamos ver aqui no 2.1, a festa de Pentecoste. Esta festa era celebrada 50 dias após a Páscoa. E foi aqui, para os cristãos, no derramamento do Espírito Santo, o marco inicial da igreja. Foi esta a grande oportunidade que Jesus viu de começar a impactar o mundo, dando-lhe, por intermédio da igreja, o Evangelho. Pois ali estavam reunidos judeus também, povos de outras nacionalidades. Os judeus que viviam dispersos foram fora de Jerusalém. Eles tinham por obrigação viajar, por mais distante em que eles estavam de Jerusalém, e virem participar da festa do Pentecoste. Pois esta era a grande convocação de celebração a Deus para aquela época. E é aqui que a igreja tem o seu início. Esta era uma festa que marcava a fidelidade dos judeus ao Senhor e marcava a bondade de Deus ao seu povo, pois se eles estavam ali festejando uma colheita abençoada, certamente é porque Deus havia enviado as chuvas seródias, as temporãs, e por isso eles haviam tido uma colheita abençoada. Irmãos, sabemos que naquela época eles já não celebravam a festa do Pentecoste como de origem. Aqui eles celebravam lá no início, no Antigo Testamento. Para aquele tempo, existia uma mistura entre o sentimento religioso e outros interesses que não tinha nada a ver com a celebração que durante séculos era realizada pelo povo judeu. Para muitos ali estava uma grande oportunidade de lucrar, mas foi neste ambiente que Jesus aproveitou. Na realização desta grande celebração, Jesus aproveita para iniciar o anúncio do Evangelho por meio de sua igreja. Como vai dizer o nosso comentarista, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste estava lembrando a prontidão de Deus em prover para a sua igreja o necessário para a edificação e para o cumprimento da missão, de anunciar que Deus está chamando a todos para dar o arrependimento e a remissão dos pecados. No 2.2 nós temos aí a descida do Espírito Santo, trazendo aí o texto de referência de Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, onde Pedro usa este texto com o intuito de mostrar que o servo do Senhor, os profetas, estava falando do revestimento do Espírito Santo de Deus sobre todo o povo de Deus. Isto tanto para nós, como para o cristão do primeiro século, nada mais é do que a preparação que Jesus estava dando à sua igreja. Ao nos dar assim o Espírito Santo, Jesus estava nos dando ferramentas fundamentais para este comissionamento que recebemos como igreja. O Senhor estava capacitando, preparando a igreja para a grande batalha que enfrentaria, assim como enfrentamos nos dias atuais, na propagação do Evangelho da Paz. E quando falo da preparação, falo dos frutos do Espírito trabalhando em nós. Falo dos dons do Espírito trabalhando em nós.
E isso teve início ali, no Pentecoste. Pedro, desde o princípio, nos mostra ser um homem de revelação. Quando ele declara com todas as letras o que estava acontecendo ali, era o que o profeta havia profetizado há uns séculos atrás. E isto era para quem acreditava em Jesus como Messias e em sua palavra e promessas. Pedro, assim como nós, a Igreja de Cristo na terra, sabia que para quem se entrega ao Senhor, vive esta vida de entrega total, de obediência à vontade de Deus, de confiar nele, pois sabe que o Senhor faz com que as suas promessas, suas bênçãos, se cumpra na vida daquele que espera e que confia nele. Por último, nós temos aí crescimento e expansão. Que nada mais é do que a igreja em ação, fazendo jus ao revestimento que recebeu com o derramamento do Espírito Santo. No início, então, da sua jornada, sendo preparada, capacitada com todas as ferramentas para fazer a boa obra. A igreja está revestida do poder de Deus. E o Espírito Santo, que significa força, habilidade, que Deus dá à igreja, como vemos no derramamento, é reconhecido também como batismo no Espírito Santo. Quando pessoas aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador e começa a labutar nessa labuta do reino de Deus, essas pessoas recebem o Espírito Santo. Elas estão sendo batizadas com o Espírito Santo no momento que recebem a Jesus. Meus irmãos, o falar em línguas não significa que é a partir daí é que alguém é batizado com o Espírito Santo. Não. Quando recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, recebemos o Espírito Santo. Ou seja, o batismo no Espírito Santo é nos dado assim que recebemos a Jesus como nosso único Senhor e Salvador. E aí estamos recebendo a capacitação, como nós vimos acima, para desempenharmos o comissionamento que recebemos como igreja. E aí temos o crescimento e a expansão da igreja. Mas este crescimento tem de ser um crescimento sadio e maduro, e não como nós temos visto no decorrer dos séculos, nos dias atuais. Alguns que se manifestam como igreja, porém, são inchados, cheios de si mesmo. A igreja é para andar vazia de si e cheia da capacitação, da força, da habilidade que é dada a nós por Deus através do Espírito Santo. Como falei acima, dons, frutos do Espírito Santo são ferramentas que recebemos para o desempenho nosso nesta labuta diária em prol do crescimento do reino de Deus. O resultado disso é a expansão do reino. Quando andamos alinhado com o reino, a expansão, o crescimento é provocado pelo Espírito Santo por intermédio da igreja. Como, por exemplo, a primeira pregação de Pedro provocou quase 3.000 almas. E este tem que ser o papel da igreja. Para isto, a igreja tem sido capacitada através dos séculos para ser esta propagadora que faz com que o reino de Deus seja semeado e haja o crescimento e a expansão do reino a cada dia mais, até chegar na proporção que Deus tem preparado antes mesmo da fundação do mundo. E nós, a igreja do Senhor, somos peças fundamentais para este propósito. E assim alcançamos o nosso segundo objetivo, mostrar o início da igreja
que foi a partir do Pentecoste. Em seguida, temos aí as bênçãos atuais. São bênçãos para a sua igreja nos tempos atuais. O 3.1 fala aí dessa primeira bênção, eleição. Isso aqui nada mais, nada menos fala da presciência de Deus. Quando Deus, antes mesmo da fundação do mundo, como nos afirma as Sagradas Escrituras, estabeleceu esse projeto de salvação, Deus, em sua presciência, já sabia quais seriam as pessoas que de livre e espontânea vontade aceitariam a Ele e andariam de conformidade com toda a sua projeção. Aqui não tem nada a ver com o que alguns pregam, que já que você é salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Que independentemente do que você faça, você será salvo. Você está predestinado, eleito para a salvação. Sabemos que somos salvos pela graça mediante a fé. Efésios 2. E não por mérito próprio, ou porque somos santos demais, para ter direito à salvação. A Bíblia vai nos dizer em toda a sua completude que o homem estava destituído da glória de Deus e que por intermédio de Jesus, que se ofereceu em sacrifício pela humanidade, permitiu ser sacrificado naquela dolorosa cruz, levando sobre si o pecado de toda a humanidade. A Bíblia nos ensina que todos quanto o receberam como Senhor e Salvador, aceitando esse sacrifício, confessando, eu passo a fazer parte do reino de Deus, passo a ser eleito, a ser um cidadão do reino de Deus. Porém, para que eu permaneça nessa eleição, tendo esta predestinação, eu preciso permanecer firme e fiel aos propósitos e ao padrão do reino de Deus, que Deus impõe para todo aquele que deseja ter essa eleição. Eu costumo dizer que se nós, na nossa pequenez, na nossa fraqueza, na nossa instabilidade, se conseguirmos nos manter de pé, lutando até o fim, tentando ser fiel a Deus, a sua vontade, e por essa graça que gera essa salvação, estaremos com Deus na eternidade. Resumindo, eleição não é você estar predestinado ou eleito para ser salvo. Então você pode fazer o que bem entender, pois lá no final de tudo vai ser salvo mesmo. No momento que você é eleito cidadão do reino de Deus, você é emancipado por Deus do mundo. E como vai dizer Romanos 6,18, você deixa de ser escravo deste mundo. Esta é a palavra, escravo deste mundo. E passa a ser escravo de Cristo ou escravo da justiça, como o apóstolo Paulo diz ali, dependendo da tradução. Isso implica dizer que eu e você, a partir de agora, vai viver sendo governado pelo reino de Deus, pelos seus princípios e diretrizes. Esta é uma das bênçãos atuais sobre a igreja. Segundo 3.2, segunda bênção atual em que desfrutamos é a regeneração. A regeneração é, de uma forma bem conclusiva, o Espírito de Deus em ação, provocando transformação e mudança no ser humano. Regeneração é o renascimento, é o nascer de novo. Este renascimento é diferente do nosso primeiro nascimento, quando fomos concebidos fisicamente e herdamos a nossa natureza pecaminosa.
O novo nascimento é um nascimento espiritual, santo e celestial. E o resultado é a gente sendo vivificado espiritualmente. O homem em seu estado natural está morto em seus delitos e pecado, até que ele venha a ser vivificado ou regenerado por Cristo. E isto acontece quando ele coloca a sua fé em Cristo. Irmãos, a regeneração é uma mudança radical. Assim como o nascimento físico resultou em um novo indivíduo entrando no reino terreno, o nascimento espiritual resulta em uma nova pessoa entrando no reino celestial. Após a regeneração, começamos a ver e a ouvir e a buscar as coisas de cima. Começamos a viver uma vida de fé e de santidade. Agora Cristo está sendo formado em nós, em nossos corações. Agora somos participantes da natureza divina, tendo sido feito novas criaturas. Deus não é homem, é a fonte desta transformação. O grande amor, o dom gratuito de Deus, a sua rica graça e misericórdia abundante, são a causa do renascimento. O grande poder de Deus, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é demonstrado na regeneração e conversão do pecador. A regeneração é necessária. A carne humana pecaminosa não pode entrar na presença de Deus. Em sua convenção, em sua conversa com Nicodemos, Jesus disse 2 vezes que um homem deve nascer de novo, a fim de ver o reino de Deus. A regeneração não é opção, pois o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O nascimento físico nos traz para a terra, e o renascimento espiritual nos leva ao céu. Por último, temos aí esta última bênção que desfrutamos, a justificação. Mais ou menos assim. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 12:10 que o acusador que subia, presta atenção no verbo desse versículo, que subia até Deus para acusar os santos. Isto acontecia antes do sacrifício de Cristo, pois o sacrifício de Cristo é este documento espiritual pelo qual o nosso advogado, diante do justo juiz que é Deus, mostrou esta declaração de justificação através do seu sacrifício que foi feito na cruz no Calvário, a todos que o aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Há esta declaração de justo. Em outras palavras, como se eu pudesse ouvir Jesus dizendo em letras garrafais, em bom tom, para que o nosso inimigo ouvisse: eu é quem os justifico. Eles estão comprados e lavados e redimidos pelo meu sangue que foi derramado na cruz. Eu os comprei e, portanto, eu os justifico. Eu os declaro justo, eu os declaro inocente. Fazendo das palavras do comentarista as minhas, nós somos inocentes diante de Deus, pois Ele levou sobre si os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade em todas as gerações, e não existe mais conta. Ele pagou. Quando ele disse telexai,
Ele diz: está consumado, a conta foi paga. Quando confessamos o nosso pecado e recebemos o perdão de Deus e sentimos a paz de Deus que excede todo entendimento, sentimos então que esta conta foi paga. Conta-se de Martinho Lutero que estava muito enfermo, muito moribundo, quase a morrer, quando o inimigo se manifestou com um pergaminho imenso diante dele, e ali começou a relatar para ele todos os pecados. Conforme o inimigo ia desenrolando aquele pergaminho, ia lembrando a Martinho Lutero de todos os seus pecados. Martinho Lutero ia como uma flor murchando, padecendo totalmente, já estava se achando condenado, até que por um instante o Espírito Santo de Deus se manifesta e diz a Martinho Lutero: ele só esqueceu de uma coisa, que eu te perdoei de todos esses pecados. Naquele momento, aquela flor que estava morrendo, ela começa a ficar robusta, a crescer, a criar força, e o inimigo, não entendendo, é obrigado a perguntar a Martinho Lutero o que estava acontecendo. E o ministro de Deus, a autoridade do reino de Deus, respondeu: você só se esqueceu de uma coisa. Jesus já me justificou. Jesus já me inocentou. Pelo seu sangue ele me perdoou de todos esses pecados. E o inimigo desapareceu. Meu irmão, somos justificados por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Concluindo, planejada na eternidade antes mesmo da fundação do mundo, como já disse, como o mistério de Deus, a igreja teve o seu início histórico no dia de Pentecoste e ela continua até os dias atuais, criando e mudando a história de muitos através da ação do Espírito Santo, por intermédio desta instituição divina que somos nós, a igreja. Amém? Não esqueça aí de deixar o seu joinha, não esqueça aí de compartilhar, não esqueça aí de deixar o seu comentário, o que você achou dessa lição, se gostou, se você não gostou. Deixe aí o seu comentário, compartilhe esta lição com outros, para que assim possamos angariar cada dia mais um crescimento e com essa simples mensagem possamos então aí abençoar outras vidas. Amém? Não esqueça aí de se inscrever aí no canal, acione o sininho das notificações aí, para que assim que nós postarmos o vídeo, você possa imediatamente receber. Quanto mais like, quanto mais curtida, quanto mais você compartilhar, quanto mais você comentar, o YouTube vai entender que você está gostando e vai a cada dia abençoar que o nosso canal esteja aí crescendo, tá bom? Sem mais delonga, até a próxima, onde estaremos falando sobre a terceira lição, conhecendo a igreja a partir dos títulos e símbolos bíblicos. Que Deus